Hilária, a gente estava falando do valor que foi confirmado, que foi apresentado, 175 bilhões. Mas, na verdade, é um pouco mais. Explica pra gente, por favor. Pode chegar sim, inclusive agora nessa coletiva, boa noite, né? Eu não dei boa noite, bem-vinda. Para todo mundo. Nessa coletiva agora, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele comentou isso. Vamos explicar então. A gente comentava que seriam 175 bilhões fora do teto de gastos para poder bancar, primeiro, os R$600 do Auxílio Brasil, do Bolsa Família a partir do ano que vem, com aqueles R$150 de bônus para cada pessoa beneficiada, com criança também pequena. Mas há uma expectativa ainda de mais 22 bilhões fora do teto de gastos. Por que a gente fala em expectativa? Primeiro, que o texto ainda não foi finalizado, mas nas palavras ali de Marcelo Castro. Eles estão negociando, vou até ler aqui, depois qualquer coisa a gente pede o pessoal de economia para dar uma complementada. Que além desses 175 bilhões, possa ficar até 2% da receita corrente líquida, da receita do país, fora do teto de gastos, para que seja usado, então, na questão de financiamento de investimentos. Essas são as palavras, segundo Marcelo Castro me disse, que estarão ali nessa minuta de texto. Então, a ideia é pegar aquelas receitas do país que são extraordinárias, não esperadas, até 2% dessa receita para poder bancar investimentos. Nisso, investimento entraria, por exemplo, esses programas que ficaram conhecidos na época do PT como Minha Casa Minha Vida, ou mesmo investimentos em rodovias. Isso ainda vai ser discutido, mas há essa previsão de além dos 175 bi, poder então tirar do teto de gastos mais ou menos 22 bilhões, se a gente for analisar o orçamento do ano passado, e se isso, claro, se confirmar, chegaremos a 197 bilhões fora do teto de gastos. Um detalhe muito importante que a gente tem que enfatizar aqui. Durante toda a coletiva de imprensa, tanto Marcelo Castro quanto o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e hoje ele que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde qualquer texto que chega no Senado é analisado antes de ser votado em plenário, eles falaram a palavra minuta, anteprojeto. Ou seja, não é o projeto final, não é a PEC final. O porquê disso? A ideia inicial, me disseram interlocutores, era que um senador do PT ou da base aliada apresentasse esse texto final. Mas numa sinalização de dar o protagonismo ao Congresso Nacional, o governo eleito quis que coubesse, então, ao Congresso Nacional como um todo relatar esse texto, criar esse texto. Por isso eles dizem que agora o governo de transição apresentou uma minuta, ou seja, um esboço de projeto, mas esse projeto final vai ficar a cargo de escrever esse projeto final o Congresso Nacional, em especial os senadores, já que essa PEC vai começar a tramitar pelo Senado. Outro detalhe, quando a PEC começa a tramitar ali no Senado, tem essa questão se vai ou não passar na Comissão de Constituição e Justiça, pelo jeito vai, foi o que o Davi Alcolumbre nos disse, depois ela vai para a Câmara dos Deputados. Mas na entrevista a gente viu também os senadores dizendo que na Câmara é um pouco mais demorado essa tramitação. Por isso eles querem apensar, ou seja, anexar a uma proposta que já está tramitando na Câmara para não precisar passar por aquelas comissões. E essa proposta que deve ser anexada à PEC de transição é uma proposta que ela prevê também retirar do teto de gasto receita própria de universidades. Por exemplo, uma universidade federal, muitas aqui em Brasília a gente tem na UNB, elas podem acabar liberando para a comunidade acesso a algum tipo de pós-graduação, e essa pós-graduação ela é paga. Então, aquele dinheiro que a universidade recolhe com o pagamento dessa pós é um dinheiro da própria universidade. Hoje ela está no teto de gastos. Eles querem tirar essa verba própria do teto de gastos. No fundo, isso é apenas para ter um porquê de pegar a PEC de transição que vier do Senado e anexar a esse projeto para poder acelerar a tramitação. Roberta? Esse foi o terceiro ponto, inclusive, trazido ali pelos senadores durante a coletiva de imprensa. A gente tinha falado do primeiro ponto, valor. Segundo, validade. E o terceiro, explicando sobre retirar do teto de gastos também esse valor de retorno, por exemplo, do fundo das universidades. E, inclusive, falando um pouquinho da tramitação, explicando que podia ser votado no mesmo dia na CCJ, no Senado, o senador Marcelo Castro chegou a dizer: o mais difícil não é nem a tramitação, e sim chegar no texto mais adequado. Depois dessa minuta, vai haver todo esse processo. Caio, quer complementar? Vamos para o NACA?
Não, vamos para o NACA antes. Vamos para o NACA, então, para o NACA fazer umas contas também, porque, Fernando Nakagawa, se de fato essa minuta vier com esse valor que chega a quase 200 bi, pelo que a Larissa estava explicando, como é que deve ser a reação do mercado? Pois é, o desenho é interessante e eu estou me pegando aqui, obviamente, aos números, mas também a maneira com que foi apresentado, porque o texto ali, o texto na fala do senador Marcelo Castro, diz aqui, eu anotei ipsis literis, seria excepcionalizado o programa Bolsa Família num total de 175 bilhões sem prazo. Então, esses 175, aparentemente, só poderiam ser usados no Bolsa Família. E se é sem prazo, será que seriam nos 4 anos desse programa? Enfim, isso requer, carece de detalhamento. Mas a conta, o que foi apresentado ali, são 3 furos de teto. Efetivamente, a minuta oferece a sugestão de 3 furos no teto. O primeiro é esse, do Bolsa Família, em 175 bilhões de reais. O segundo é com receitas extras, que não são receitas correntes. Por exemplo, quando o governo vende uma estatal, vende a participação numa companhia, esse segundo furo do teto poderia ser, segundo ele, um valor que alcançaria de 22 a 23 bilhões de reais. Então está aí o segundo furo do teto da PEC. E o terceiro item, como a Larissa muito bem explicou, as receitas próprias de universidades. E o senador Marcelo deixou meio ali nas entrelinhas que fundos socioambientais também podem ter a utilização dessas receitas próprias. Então, quando, por exemplo, o Fundo Amazônia recebe recursos, é um fundo socioambiental, recebe recursos de um país, esse dinheiro seria carimbado como sendo do fundo e não poderia ser incluído, segundo a proposta da minuta, no teto de gastos. Então, efetivamente, a gente está tendo aí uma retirada do teto, um furo do teto em vários pontos. Me parece, eu não sei se o Caio e a Larissa concordam, mas que o texto chega como sendo, do ponto de vista econômico ali, o bad cop, porque em termos econômicos ele está gastando uma dinheirama aqui, e aí vai caber ao Congresso Nacional fazer e ter o papel do good cop, do policial bom que vai, pera lá, vamos cortar aqui os gastos, vamos colocar esses números e essas condições de um jeito um pouco mais como o mundo da economia deseja. Me pareceu ousado esse desenho apresentado, pelo menos até agora, pelo detalhamento do senador Marcelo Castro. Bom, vamos lá. Primeiro que não tem documento ainda, né? Todo mundo atrás do documento. Porque ao longo do dia e ao longo dessa semana, toda vez que a gente apurava essa questão, as fontes diziam tem 3, 4 formatos diferentes. A gente não sabe qual foi entregue. A gente só tem as declarações do senador Marcelo Castro sobre qual desenho seria, mas pelo que ele fala e que o NACA e a própria Larissa colocam, seriam esses 3 furos, o NACA que resume brilhantemente. Esse é um dado. Outro dado, tem um gesto do governo eleito de tentar montar um texto compartilhado junto com o Congresso Nacional, porque o governo eleito sequer tem como aprovar sozinho uma emenda à Constituição por motivos óbvios, tem que passar pelo Congresso, passar pela Câmara 2 vezes, passar pelo Senado 2 vezes, e o tempo é muito curto. Roberto, a gente tem que pensar, Copa do Mundo começa domingo, a gente tem que pensar que o Congresso, né, Naka, ele se encerra, salvo engano, no dia 22 de dezembro. Então, hoje é dia 16, né? Então, temos um mês, 4 ou 5 semanas para você aprovar um texto complexo, polêmico, com reação forte do mercado nesse formato e aprovar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, né? Porque são 2 turnos com uma maioria de 3/5 em cada votação. Ou seja, não é um processo simples. E talvez aí, a gente puxando um pouco mais para a reação dos agentes econômicos, a gente entende por que o governo eleito está evitando tratar de âncora fiscal, muito embora pressionado até pelos economistas do entorno do Lula, Pércio Arida, Henrique Meirelles, todo mundo falando, precisa ter uma âncora fiscal. O Tesouro pôs um documento na mesa, o Felipe Salto pôs um documento na mesa. Porque assim, por que não trata também de âncora fiscal, que era uma possibilidade aventada? Não. Então, o governo eleito parece optar por isso. Tem gordura para queimar, isso é um clássico também das negociações políticas com o Congresso Nacional. Você manda um texto com 10 pontos para aprovar 5, né? No caso, né, Naka, foi um texto com
200 bi, 210 bi, para aprovar 120. Mas, Caio, a questão da validade também não dificulta muito? Não, a questão da validade, politicamente, a questão da validade é o seguinte, muito provavelmente, para o Congresso Nacional, é interessante você colocar um prazo de validade de 1 ano, esse extrateto aí vale só para 2023, por quê? Porque aí você obriga o Lula, o Alckmin, a turma toda, a frente ampla toda a... Novembro do ano que vem, a gente está assistindo a mesma coisa. Voltar a negociar, se é necessário, um novo extrateto para 2024. Então, é disso que se trata. Tem uma questão política muito envolvida aí. Óbvio que para o governo eleito... óbvio que para o governo eleito já coloca aí aos 4 anos do mandato e beleza. Agora, para Centrão, para muitos articuladores, players políticos, é melhor já colocar... ano a ano, obrigar o Executivo a ir pedir e negociar com o Congresso ano a ano uma autorização para gastar desse porte. E nessa linha, Caio, é interessante a fala do presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, quando ele fala diversas vezes, ele repete isso muitas vezes, que o texto será escrito a várias mãos no Congresso Nacional, no Senado e também na Câmara dos Deputados, e ele exalta esse papel que o Congresso terá na tramitação, deixando muito claro que o que chegou ali está longe do que vai ser votado. E outro aspecto que me chamou a atenção, tem um valor político forte nessa história, quando o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, diz que sem esta PEC, que está começando a nascer agora, não tem como fechar o orçamento. Vamos lá.